Olá! Neste vídeo vamos ver algumas ferramentas do GIMP, especificamente as ferramentas de seleção que encontramos aqui no topo da caixa de ferramentas. As seleções permitem-nos realizar várias operações de forma mais simplificada com uma imagem. Vamos ver algumas dessas situações. A seleção retangular, tal como o nome indica, permite criar seleções de forma retangular. Se esta opção a relação da imagem da seleção estiver ativa, fixa, a seleção será sempre feita num quadrado perfeito. Se esta opção for desativada, a seleção assume a forma retangular. Repare-se que a seleção ainda não está efetivamente feita, estamos apenas a defini-la e só quando finalizarmos o processo de seleção, por exemplo, com a tecla Enter, a seleção passará a estar ativa. Quando temos uma seleção ativa, operações como, por exemplo, apagar, só vão incidir sobre a área da imagem que está selecionada. Fora da seleção não acontece rigorosamente nada. A seleção elíptica, o funcionamento é o mesmo. Se estiver fixo este parâmetro, as seleções são sempre círculos perfeitos. Podem também ser movidos. Se esta opção não estiver fixa, então teremos formas elípticas na seleção que está a ser feita. Enter para finalizar a seleção e mais uma vez, as operações que nós realizamos a seguir só têm efeito sobre a seleção ativa na imagem. Ainda útil com as ferramentas de seleção é a possibilidade de nós podermos, ao fazer uma seleção, portanto aqui uma seleção circular, vamos supor que eu pretendia selecionar esta parte da imagem, mas não queria agir sobre ela, queria sim agir sobre o que vai ficar fora da seleção. Então, através do menu selecionar, podemos inverter a seleção que está feita e aparentemente não mudou nada, mas na realidade a seleção neste momento agora está ao contrário daquela que nós fizemos, ou seja, está invertida. E como se pode ver, a ferramenta de pintar só atua sobre a área da imagem que está selecionada exterior ao círculo que foi, entretanto, feito. Desfazer, Ctrl Z para voltar atrás. Ferramenta de seleção livre, tal como o nome indica, permite-nos desenhar a seleção que queremos fazer, por exemplo, selecionando aqui esta área e terminando com Enter. Esta é uma das suas aplicações. Ou então, permite-nos selecionar zonas poligonais, ou seja, zonas assim com formas geométricas, como está aqui a ser feito. Enquanto não terminamos a seleção, podemos ajustar os pontos, os vértices que fomos definindo durante a seleção, que é extremamente útil, e finalizamos com Enter e temos uma zona poligonal devidamente selecionada. Extremamente útil também para alguns tipos de imagens e seleções que podem ser necessários. Qualquer seleção, em qualquer altura, também pode ser desfeita com o menu selecionar, nada. E cá está, seleção desfeita. Finalmente, duas ferramentas de seleção algo semelhantes. Seleção difusa, ao clicar numa zona, vai selecionar toda a zona contínua que tenha a mesma cor ou cores muito semelhantes, como é o caso. Repare-se que este coração cor-de-rosa também está aqui um bocadinho em baixo, mas esta zona não ficou selecionada. E ao clicar aqui, só fica selecionada esta zona. Okay? Portanto, a seleção difusa, zonas contínuas que partilham o mesmo atributo de cor. Ou então, a seleção por cor, que também vai usar as cores da imagem para fazer a seleção, mas agora, desculpem que eu tinha ali uma seleção ativa, selecionar nada, mas agora automaticamente seleciona todas as zonas da imagem que partilham este atributo de cor. Ao fazer clique aqui sobre o coração, repare-se que toda a zona cor-de-rosa ficou efetivamente selecionada. Por exemplo, fazendo um clique aqui sobre as riscas mais escuras do gato,
todas as zonas mais escuras do gato ficaram selecionadas e agora poderia facilmente pintar apenas as riscas do gato, dado que a seleção não deixa pintar fora delas. E cá temos o nosso gatinho, passou até por riscas pretas, por exemplo. Selecionar nada, é? Uma forma, esqueci-me de algo que foi aqui. Ok, vamos voltar a pintar, só para deixar o gato já com esta configuração. Há uns pixels que ok. E pronto, cá temos uma maneira fácil de fazer uma transformação numa imagem que tem várias partes com a mesma cor para, por exemplo, alterar a cor. Outro aspecto das seleções, sejam a difusa, seja por cor, é que permitem-nos separar a imagem em várias partes, em particular quando temos imagens assim com cores bem definidas. Vamos supor que gostaríamos de ter o fundo desta imagem separado deste recorte aqui com os dois animais, para depois até introduzir um efeito adicional, como vamos ver mais à frente. Então eu posso começar por selecionar o fundo, cortá-lo. A imagem não tem transparência ainda. Vou desfazer, vou selecionar nada. Bom, vamos adicionar um canal alfa à imagem. Botão da direita aqui sobre a camada e adicionar canal alfa. E a partir deste momento, agora sim, ao fazer a seleção e ao cortar, menu editar, cortar ou atalho de teclas Ctrl X, como vemos, como que desapareceu o fundo e agora podemos colar e ficamos com o aspecto transparente e agora podemos colar como nova camada. Parece que voltamos ao mesmo, vou só desligar a seleção. Parece que voltamos à mesma imagem, mas na realidade agora temos, vou desligar aqui, temos uma camada com o recorte do gato e do cão e temos outra camada, torná-la visível, com o fundo. Vou só fazer muito rapidamente algo que é colocar o fundo todo preenchido com esta cor. Pois, convinha estar na camada do fundo. Cá estamos. Claro que agora se ativar a camada do cão e do gato não vês nada, porque a camada relativa ao fundo, que vou chamar mesmo fundo, está totalmente preenchida. Mas vou enviá-la para baixo e pronto, voltamos a ter a nossa imagem com o aspecto original, mas agora onde há uma clara separação entre este elemento que tem, esta camada que tem a figura dos animais e o fundo propriamente dito. Seleções, outras ferramentas que podemos usar com seleção ou sem ela, por exemplo, a ferramenta do balde de tinta. Vamos supor que eu gostaria que aquele coração fosse de cor vermelha. Vamos buscar aqui um vermelho. Naturalmente basta fazer, por exemplo, isto, preencher, não precisamos estar a fazer qualquer seleção. E agora vou mudar também a cor de fundo para, em vez de um vermelho, um tom mais rosado. Um rosa clarinho, assim, e cá temos o nosso fundo com esta cor mais rosada. Bom, há pouco já tínhamos visto a seleção por cor para mudar as riscas do gato para a cor preta. Já agora vou usar a mesma ferramenta para alterar esta cor do gato para um tom intermédio de cinzento. Vamos mesmo mudar a cor do gatinho. Aqui, mais ou menos. E agora vou pintar. Vou aumentar aqui um bocadinho o tamanho do pincel, assim mais rápido. E sem grande esforço conseguimos aplicar esta transformação à nossa imagem. Vou ainda fazer com que esta zona mais creme fique num tom de cinzento ainda mais claro. Repare-se que ao clicar aqui também ficaram selecionadas partes aqui do córneo e do cão, porque terão cores com atributos algo semelhantes. Nós podemos controlar este processo, desfazendo a seleção e dizendo que a tolerância
da nossa ferramenta de selecionar por cor é um bocadinho menos do que este valor que aqui está. Então vai continuar a selecionar cores semelhantes, mas limitando-se mais a esta cor propriamente dita. E repare-se que agora já só ficaram selecionadas estas áreas relativas ao gato, que eu quero pintar num tom de cinza um bocadinho mais claro. Ok? E agora vou simplesmente fazer então a pintura. E pronto, cá está o nosso gatinho com cores alteradas. Finalmente, vamos aplicar um efeito de sombra a este recorte contendo os animais. Para este tipo de efeitos, nós temos aqui o menu Filtros, com a camada do cão e gato selecionada, filtros, luz e sombra, e o efeito sombra projetada, este filtro sombra projetada. Como se pode ver, surge aqui uma sombra por detrás deste recorte, e este efeito não seria possível de aplicar se não tivéssemos a nossa camada com a parte transparente visível. Podemos até desligar a camada de fundo, assim torna mais difícil ver a sombra, mas ela está lá. Agora é uma questão de voltar a ligar aqui o fundo, afinar aqui parâmetros, por exemplo, pôr a sombra um pouco mais perto, talvez, pô-la mais desfocada e um pouco mais opaca, para vermos melhor o efeito de sombra que está a ser criado, e qualquer coisa deste género. Poderíamos inclusive mudar a cor da sombra, porque não, para um tom de vermelho assim mais escuro, para ficar mais de acordo com o que estamos a fazer, e criamos então este efeito assim difuso, como uma sombra à volta da nossa imagem original. Aqui está a aplicação das ferramentas de seleção mais comuns, algumas das suas aplicações, separação de elementos da imagem em duas camadas, neste caso, e aplicação de um filtro aproveitando a transparência que foi feita. Okay? Atenção que a sombra ficou a pertencer a esta camada. Por vezes, quando aplicamos estes efeitos de sombra, é aconselhável, eu vou desfazer todo o efeito de sombra, como a sombra passa a fazer parte da imagem. E depois, se algo correr mal, se nos arrependermos da sombra que foi introduzida, pode ser difícil retirar de lá a sombra, será um trabalho de edição de imagem mais demorado. Por vezes é comum duplicar a camada em que vamos trabalhar, escondendo mesmo esta camada, que é literalmente uma cópia, no sentido de, se algo correr mal com a aplicação da sombra, se não gostarmos, poderemos depois facilmente apagar, digamos assim, esta camada com a sombra que fizemos e usar a outra camada original que ali está neste momento escondida. E é isto, ferramentas de seleção mais comuns e algumas das suas aplicações. Está feito.